Fala, turminha, professor Saulo Formiga aqui de volta com um grande vídeo, com grandes dicas para você mandar muito bem no Enem. Eu e todas essas feras que compõem aí o pré-vestibular Gonçalves Dias, o pré-vestibular do Governo do Maranhão, de presente para você. Então, vem com a gente que hoje tem muita coisa boa. Bem, pessoal, nesse vídeo nós vamos trabalhar um tema muito comum nas provas. E olha que ela também vem atrelada a outros componentes curriculares, como a biologia, como a própria história. Isso mesmo. Por falar de história, vamos contextualizar ele? O tema dessa aula é agricultura. Quando você fala de agricultura, o que você lembra? Quando você pensa no Enem e o tema agricultura, o que você lembra? Bem, uma das coisas que eu sempre lembro é que a prova do Enem adora falar sobre soja. E quando você fala de soja, você fala com dois tipos de caminhos aí a ser trilhados. O primeiro, o da produtividade econômica, do agronegócio, da expansão da lavoura, da exportação brasileira, da balança comercial, da macroeconomia nacional. O outro é a questão ambiental, porque à medida que o agronegócio se expande, ela acaba afetando diretamente a questão ambiental. Então, são dois ramos, mas que estão ali, ligados intrinsecamente à dinâmica agrícola brasileira. Então, por que eu falei de história e da agricultura? Porque para a gente falar de agricultura, a gente tem que lembrar o que existia antes disso. Olha só, vem comigo aqui para o quadro. Pessoal, antes de eu ter agricultura, e é bom lembrar que a agricultura é a fixação do homem à terra, através do seu trabalho. Então, eu vou trazer 3 palavrinhas aí para vocês. O homem, que eu estou dizendo homem, mas é a sociedade. Trabalho e terra. A partir do momento que o homem passa a trabalhar a terra, ele tem o quê? Sua sustentação, né? O seu sustento. Vocês sabiam que tem uma pesquisa inglesa que fala que se nós fôssemos viver sem nenhuma tecnologia que nós tenhamos desenvolvido, se a gente fosse viver apenas como os homens das cavernas, a população dos homens, a população humana, não passaria de 500 milhões de pessoas. Isso mesmo, 500 milhões de pessoas. Mas, vamos ver se você está atualizado. Quantas pessoas nós somos hoje? Quantas pessoas o mundo abriga hoje, 2020? Pois é, nós passamos de 7,3 bilhões de pessoas. Então, eu tenho 7,3 bilhões, mas isso só é possível porque nós produzimos alimento suficiente para alimentar todos. Ah, Saulo, mas tem fome. Claro que tem fome. Por quê? Porque tão claro, não deveria. Por conta da distribuição de renda. A ONU, inclusive, mostra para a gente, através do seu organismo, a FAO, que nós temos comida suficiente para alimentar 8 bilhões de pessoas. Então, olha, nós temos mais comida do que pessoas. É o que a ONU está apontando para a gente. Então, a fome existe pelas condições de vida, pelo acesso ao poder econômico. Então, a fome não é estrutural do ponto de vista de produção, de cadeia de produção, mas orgânica em função da distribuição de renda. Pois é. Agora, olha o detalhe. Quando eu resgato a questão histórica, eu tenho que lembrar exatamente dessa relação. Nós tínhamos uma sociedade que era nômade, ou seja, os homens primitivos dependiam daquilo que eles coletavam do ambiente que eles habitavam. Está aqui, coletores. Imagina aí na tua cidade, tem época da manga, das frutas, né? A manga, tem época do caju. Eu estou falando das frutas que são bem típicas, inclusive aqui do Maranhão. Tem época da jaca, tem época da graviola, tem época do morango, não é? Então, essas épocas, elas não se confundem muitas vezes. Então, eu tenho alguns meses em que eu tenho muita manga sendo oferecida pelo ambiente. Já tenho outras que a manga cessa. Então, o homem, ele dependia desse ciclo. Então, aqui eu tenho manga, eu tenho alimento, então eu vou coletar. No momento em que o ambiente já cessa esse oferecimento, eu preciso, portanto, migrar para ir em busca de outros tipos de produtos que vão alimentar a minha sociedade. Então, isso fazia com que o homem fosse muito dependente dessa relação migratória. Por isso, o homem era nômade. Quando a gente passa a ser sedentário, passamos por uma necessidade. A população vinha crescendo. Então, era preciso criar mecanismos de adequação a essa nova necessidade. Quanto mais indivíduos, maior necessidade de
comida. Então, o homem se fixa à terra, na Mesopotâmia antiga, numa porção de terras que eram cortadas por rios, lá na região do Iraque hoje e do Irã, né, entre o rio Tigre e Eufrates, e lá nós temos a construção daquilo que nós vamos chamar de agricultura. Perfeito? Bem, aí eu tenho uma revolução social. Olha que incrível, uma revolução social. Por quê? Porque pessoas que antes migravam coletando dependiam do ambiente que oferecia o alimento. Agora não. O homem está fixado sobre a terra, produzindo, manipulando-a de forma a colher. Quanto mais ele produz, mais ele vai colher. E ao colher, ele está atendendo, portanto, a sua necessidade. E um detalhe, à medida em que ele transforma esses espaços, altera, anima e gera produção, essa produção ela é, pode anotar isso, excedente. Ou seja, ele passa a produzir além da sua capacidade de consumo. Qual é o resultado? Ele acaba tendo uma comodidade, uma garantia. O problema é que essa garantia acaba fortalecendo o crescimento populacional. Então daí tu já sabe, né? Olha só, quanto mais comida, mais garantias. Quanto mais garantias, maior o crescimento populacional. Mas esse crescimento ele pode ser tão acelerado ao ponto de ameaçar essa garantia. Aí o que o homem faz? Revoluciona novamente, aumenta a capacidade de produção. Tanto que nós tivemos a Revolução Industrial, que é exatamente essa premissa, a busca por uma efetiva produtividade, ou por uma melhora da produtividade. Entendeu direitinho esses conceitos básicos? Pois bem, então olha só, estuda esses pontos, que agora nós vamos nos preparar para a diferenciação entre os dois modelos mais completos de agricultura, a agricultura extensiva e a agricultura intensiva. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!